Olá, meu nome é Pedro Jobim, estou mais uma vez aqui com o Márcio para o nosso Papo com o Gestor, onde nós conversamos sobre o mês de abril de 2022, como foram os resultados das carteiras de investimento da Rio Claro Investimentos e o que aconteceu dentro desse mês, que mais uma vez de muita volatilidade. Mais uma vez em um mês de muita volatilidade, né? Primeiro vamos começar falando sobre as bolsas mundiais. Queria que você falasse um pouco do contexto mundial, da economia, o que aconteceu em abril. Beleza. Então a gente vem um cenário de muita volatilidade, de fato. Os países ajustando os juros por conta da alta inflação, uma inflação generalizada, indo muito do lado da oferta. E a gente vê então os ativos de renda variável se ajustando a esses aumentos de taxa de juros e de expectativa de aumentos também. Então a gente já tem ali os bancos centrais fazendo o papel deles, colocando muito a par a sociedade do que eles estão fazendo, mas mesmo assim a gente vê que um aumento, por exemplo, do Fed de meio não é suficiente e a gente fica ali especulando mais ou menos o que pode acontecer, como ele vai aumentar essa taxa para ancorar a inflação. E nisso, os ativos de renda variável sentem um pouco. No caso do S&P, que caiu 8% no mês, a Nasdaq também caindo 13%. Então, de fato, a gente vê os ativos de renda variável se ajustando forte a esse cenário. Perfeito. Isso aí a gente, até pegando o histórico, né, a gente vai mostrar daqui a pouco um pouco o que aconteceu ao longo do tempo, né? S&P, as bolsas americanas principalmente, que subiram muito ao longo dos últimos 2 anos, depois da crise da pandemia, agora tendo essa correção forte e uma inflação gigantesca no mundo, né? Eu acho que até essa questão do aumento de juros lá fora está muito distante ainda de ter um juros real ali. Exatamente. São vários fatores, né? A gente tem a guerra, que volta aí a fazer um pouco de preço, dando incerteza ali na Europa. A gente tem já os Estados Unidos se preparando para lidar com essa inflação, por mais que o consumo deles ainda esteja forte, o mercado de trabalho resiliente, a gente vê ali uma inflação bastante alta e ele um pouco atrás da curva. Então é isso que gera uma expectativa do mercado de que ele possa ali aumentar a taxa de juros mais rapidamente, e esses ajustes que vêm acontecendo representam a expectativa basicamente. E aqui no Brasil, a gente também tem um Banco Central que a gente está na espera de um aumento de 1% hoje, literalmente, na super quarta. Hoje a gente está gravando aqui na quarta-feira, né, que a gente deve ter o ajuste da taxa de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né, como a gente chama, né, a super quarta. Provavelmente aí, mais do que saber o quanto vai ser, né, que a gente já sabe, deve ser meio lá fora e um aqui no Brasil. Exato. É saber o que vai ser dito, né? O que a gente espera. Exatamente, como a política monetária vai ser levada a partir de agora, né? Tanto lá fora quanto aqui. E no mês também foi recheado um pouco da volta da briga institucional ali no governo, que também trouxe um pouco mais de incerteza, mostrando que a eleição ela pode ser bastante pegada aí em termos de narrativa, né? Então a gente espera ainda uma volatilidade grande da parte política mais para o segundo semestre. Perfeito. Então a gente teve aí a Bolsa Brasileira caindo 10% esse mês, né, depois de uma alta forte que a gente teve ao longo do ano, até saindo um pouco do contexto mundial. Os fundos imobiliários subindo um pouquinho, 1%, sentindo ali já um ajuste, né, na curva de juros, mas bem estáveis e pagando agora um dividendo mensal mais constante e com menos volatilidade nas cotas. E o real, mais uma vez, se valorizando em relação ao dólar, né? Se valorizou bastante, inclusive no começo do mês, depois teve uma correção no final, e agora já no começo de maio a gente já está vendo uma valorização nova do real e o dólar caindo em relação ao real brasileiro. Então, é interessante te mostrar um pouquinho do histórico, né? O que aconteceu ao longo desse mês, desse ano, né? A gente teve uma desvalorização contínua das bolsas lá fora, influenciados principalmente pelo aumento de juros nos Estados Unidos e a guerra, e a Bolsa Brasileira também seguindo um pouco dessa montanha-russa, né, que desculpe o trocadilho, mas faz parte aí muito do que está acontecendo, realmente
a volatilidade da guerra, que se somou com o que a gente já vinha sofrendo com o Covid, mas muito dinheiro vindo para o Brasil, puxou a bolsa para perto ali de um patamar bem alto, mas depois, esse mês, a gente teve uma correção significativa, aí, com o Ibovespa caindo 10%. Algum ponto assim nessa parte aqui? A gente vê a expectativa é que haja volatilidade, né, para o bem e para o mal. Então, enquanto a gente tiver essa indefinição da política monetária brasileira, basicamente para tentar ancorar a inflação, então alguns economistas dizem que os juros devia estar em 14%, 15%, outros dizem que não é uma coisa de 100 metros, é uma maratona, mas que essa maratona faria com que a gente não tivesse a inflação na meta ano que vem, seria algo mais para frente, isso significaria juros altos por mais tempo. Então a gente está nessa definição do que vai ser, esperando o Campos Neto ali tomar uma decisão. Perfeito. Então no Brasil a gente ainda aí com talvez uma perspectiva boa, né, de dinheiro vindo para cá, uns poucos países que vai passar a ter agora um juros real, mas um pouco à frente ao resto do mundo que não corrigiu ainda as taxas de juros, mas também com muita volatilidade aí pela frente. Então a gente mostra aqui um pouco da curva de juros, né, o que aconteceu ao longo desse período, né? Queria que falasse um pouquinho também como isso impacta a nossa vida e o que vem acontecendo nos últimos meses. A gente vê uma curva bastante alta na taxa de juros quando a gente fala de curto prazo, que é basicamente um reflexo dessa incerteza que a gente vem vivendo tanto lá fora quanto aqui, e a gente viu aí durante o mês, inclusive as taxas caindo um pouco, justamente o Brasil ali fazendo um pouco o dever de casa, por mais que tivesse ali uma briga institucional no início do mês, isso daí foi um pouco abafado nas movimentações que tiveram políticas, já não foi mais falado em relação a isso, e a gente viu as taxas caindo um pouco, mas mesmo assim uma ponta lá no futuro, lá em 29, ainda subindo, o que faz com que a curva fique ali um pouco, um smile mais ou menos ali de curva de juros, né? E isso traz, o que isso fala pra gente, né? Que existe certeza no curto prazo e no longo. E até essa certeza no curto prazo ser mitigada, a gente vai ver mais ou menos uma curva desse tipo por um tempo. E é uma coisa que prejudica muito a economia, né? Principalmente quando a gente tem mais incerteza no curto prazo do que no longo prazo, né? Então você pega ali os agentes econômicos têm mais desconfiança, né? Prevêem um juros mais altos agora do que no futuro, acaba que você posterga qualquer investimento e a economia tem um incentivo para ficar parada, para ter uma recessão esse ano. Exato, esse é uma das preocupações, né, da gente aqui, tanto no Brasil quanto lá fora, você tornar o custo do crédito mais caro, que é a taxa de juros, vai tornar o crédito mais caro, isso vai afetar o consumo, e afetando o consumo vai afetar o crescimento do país. Perfeito, e aqui mostrando um pouco do que aconteceu com as moedas, né? Então a gente tem o dólar, os investimentos no exterior como um hedge de proteção dentro das carteiras, e o dólar vem se valorizando em relação a todas as moedas do mundo. Então ele continua funcionando como isso para qualquer investidor, é a moeda de reserva do mundo, mas em relação ao real ele caiu, se desvalorizou bastante. Então a gente tem o real se valorizando 12% no ano, né, um pouco mais de 12%, enquanto o dólar se valoriza em relação a outras moedas, que é o índice dólar, em torno de 7,5%. Então, compondo isso, você tem ali perto de 19%, 20% de valorização do real, do real em relação a outras moedas fortes, como Libra, Euro, e que compõem essa cesta do índice dólar. Então, realmente, a gente tem uma força do Brasil ainda, embora a Bolsa não tenha subido tanto, né? Subiu bastante até o mês passado, mas corrigiu esse mês. Mas a nossa moeda continua forte, apesar de ter tido também uma correção no final do mês. Falando das nossas carteiras, a gente tem, mais uma vez, ali uma performance, como não poderia deixar de ser ruim na renda variável, né? No mês passado foi muito boa na parte Brasil, foi um pouco ruim na parte exterior. Nesse mês acabou que foi ruim para toda a parte de ações principalmente, mas que ainda é uma parte muito pequena da carteira de todos os nossos clientes aqui na Rio Claro, e uma performance cada vez melhor, como a natural, com juros subindo, para a parte de renda fixa, que principalmente a parte pós-fixada rendeu bastante. A parte
os nossos fundos todos de renda variável caíram bem menos do que a média do mercado. Então, se você pegar ali Nasdaq e S&P em reais, eles caíram mais de 12% a 15%, enquanto o Western Asset, que é o principal fundo que a gente vem usando na carteira dolarizada dos nossos clientes, caiu 10%. O Constance também, que é o fundo mais presente na parte de ações, caiu apenas 3,8%, enquanto a bolsa caiu 10%. Então, uma performance negativa, mas bem melhor do que a média do mercado. E isso compõe ali o que a gente sempre mostra aqui, que é os piores cenários possíveis, né? Que o pior cenário possível para as nossas carteiras é sempre melhor do que esse que a gente mostra aqui, e os melhores cenários possíveis também dentro de cada carteira. Então a renda fixa, mais uma vez, tendo uma boa, agregando bastante rentabilidade na carteira, né? Isso ali entre 0,4 e 0,05, né, que seria o menor percentual possível de renda fixa, e até 0,4 no mês foi o máximo que a renda fixa contribuiu ali dentro das carteiras que tem maior percentual. A parte de ações, ninguém tem esse percentual máximo, né, de 10% no exterior e 10% no Brasil, mas se alguém tivesse, contribuiria ali em menos 1,08, e as outros percentuais ali bem menores, mas todos positivos. Então, performance das nossas carteiras, como a renda variável puxou para baixo, deve ficar um pouco abaixo ali do CDI, mas como o percentual é pequeno de ações nas carteiras e a parte de renda fixa é muito maior e vem rendendo cada vez melhor, a gente tende a ter ainda uma performance interessante esse mês em termos absolutos. É importante lembrar assim, a gente trata com muita responsabilidade o risco. Então, em um momento em que de fato a gente vê diversos ativos sendo reajustados e de uma magnitude muito grande, a gente tem ali um pior cenário muito tranquilo em termos das nossas carteiras, justamente por esse lado, esse viés mais conservador que a gente vem ali tratando o risco para que a gente tenha no longo prazo aí um ótimo retorno. Perfeito. E como um momento ruim para a economia mundial como um todo, juros subindo é ruim para a economia real, mas principalmente aqui no Brasil, que a gente tem mais ferramentas até do que em outros lugares, a gente vem aproveitando bem os juros altos para proteger a carteira. Tem um percentual pequeno em renda variável, que mais na frente a gente pode, ali na hora que começar a diminuir um pouco essa volatilidade, inclusive aproveitar muito bem as oportunidades que devem aparecer. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Curtam, compartilhem esse conteúdo. Sigam aqui o canal da Rio Claro para poder ter mais informações, mais conteúdos de interesse, tanto aqui quanto no Instagram. E espero ver vocês mês que vem para mais um Papo com o Gestor.